Voltando no segundo bloco, antes, porém, fazendo um comentário, quero pedir aos colegas que estão no programa, dá uma ideia, fazermos a próxima pauta, já aqui no ar. Depois a gente fica analisando. Primeiro, a PEC 241. Hoje eu li o projeto da PEC, li os pareceres técnicos, li o ordenamento jurídico. Minha opinião, cheguei à seguinte conclusão: o povo brasileiro estão sendo induzidos por grupos ideologicamente comprometidos a pensar o que é a PEC sem saber o que é a PEC. Isso é verdade. Eu vi hoje gente falando que o governo federal vai acabar com a educação. Eu vi pessoas, e agora eu queria que o cameraman que está aqui me ver, estamos aí ao vivo no YouTube através da TV World, Televisão Mundial, Rede 7 TV Rádio, continuando, falávamos sobre a PEC, enquanto meu amigo do som aqui ajeitava aqui os detalhes. Voltando a câmera aqui para mim, please. Ladies and gentlemen. Estou aí ou não? Brincadeira. Gente, o programa ao vivo é assim, não tem nada. Os caras aqui são equilibrados, eu não. Se precisa de homens equilibrados, fica só com Fábio e Walter Bardavi. Senhores, precisamos conhecer a PEC 241 antes de falarmos que o governo brasileiro quer acabar com a República. Porque quando você analisa a PEC 241, logo no preâmbulo você vai observar que a intenção é fazer um equilíbrio fiscal. Não tem nada a ver com essa história de tirar direitos, de acabar com o investimento na educação. Atenção, gente, estudem. Muitos vão dizer que eu sou cretino, boçal, quero ser o cara, mas é irritante você ver um grupo de pessoas na televisão dizendo: temos que ser contra a PEC vai tirar dinheiro da educação, a PEC vai acabar com o país. Aí eu pergunto: tu leu a PEC, cidadão? Então quero convidar os colegas para ter acesso à PEC, para que possamos aqui discutir tecnicamente e não num discurso ideológico. Em resumo, o que é a PEC? A PEC é um equilíbrio fiscal que nós precisamos discutir. E se nós queremos fazer, antes de dar a passar a palavra ao meu colega, com todo respeito, se nós queremos discutir a PEC, vamos estudar a PEC. Estudar a PEC como ela está escrita. Não estudar a PEC num discurso que, como eu estou vendo pessoas de bom nível cultural sentando o pau na PEC. Passo a fala ao meu colega Walter Bardavi, em seguida a Fábio Tarja, pedindo que coloque na pauta para discutir. Eu gostei dessa pauta da PEC, que é muito importante, inclusive da hora nós tocamos nesse assunto, que há uma discussão de um assunto que o povo não sabe nem o que é. É verdade. Eles vão falar sobre a PEC 241 e não sabem o que é a PEC 241. A PEC 241, em uma palavra bem popular, dizendo para uma caixa d'água. Você imagina uma caixa d'água cheia de ladrãozinho. Os vazamentos. Exatamente, cheia de ladrãozinho. E a receita é aquele cano que vem com a água do poço tentando encher a caixa. Não sei se César está concordando comigo. Estou alcançando, sim. O que é que a PEC 241 ela se propõe a fazer? É exatamente vedar esses ladrõezinhos que estão vazando e secando a caixa e deixando de atender aos principais objetivos orçamentários do nosso país, no caso, saúde, educação, moradia, segurança. Esses furinhos da caixa d'água são os caminhos pontuosos. São os desvios. É o roubo. Está entendendo? Aonde se seca a caixa d'água, continua se jogando água na caixa, ela cheia de vazamento. E aí o que acontece, meu querido telespectador, meu querido ouvinte? Muito simples. Secou, o poço secou, gente, vamos furar outro poço para abastecer de novo a caixa e não conserta a caixa. Esse é o grande problema. Exatamente. Vai secar de novo o poço,
seca a caixa d'água e aí fica o tempo todo jogando o tempo todo. Para você que não entende o que é a PEC, eu estou fazendo um pequeno resumo ignorante. A PEC ela não vai cortar verba da saúde, da educação, ela não vai cortar verba nenhuma. O planejamento ele já está feito, com um orçamento acima do que está. Agora, daí para frente, se o país cortar gastos e esses gastos forem diminuindo e o dinheiro e a caixa d'água for enchendo, aí sim essas verbas serão ordenadas. Para quê? Para que se tenha mais educação, para que se invista mais em saúde, para que se invista mais em segurança e dê condições para que o nosso país chegue a ser um país de primeiro mundo, educado, que você não precise estar mendigando, como falamos no bloco anterior, uma saúde precária, onde você detecta uma doença e só pode ser curada 3, 4 meses depois, se tiver vaga. Aonde você vai para uma emergência, aonde não se tem o básico, falta até algodão muitas vezes. Exatamente. Isso é uma vergonha para uma nação que se diz um país que quer chegar ao primeiro mundo. Que primeiro mundo é esse? Nós estamos caindo num buraco, num funil, que se não tapar esse funil e tapar essas rachaduras da caixa d'água, esses ladrões que estão roubando a água da caixa d'água, nós vamos parar, sabe aonde, gente? Quarto mundo para trás. Nós vamos ficar um país que se diz só de nome, um país rico e um país do futuro. País do futuro, coisa nenhuma. Nós temos que ser um país do presente. Nós temos que estar com um povo civilizado, um povo com educação e com o que nós pudermos dar de melhor. E a responsabilidade é nossa, é de você que está nos ouvindo, é de você que está nos assistindo nesse momento, porque a responsabilidade também é sua, meu amigo. Você vota e o seu voto, ele traz consequências ou ele traz o quê? Desastres, ou então ele coloca você em uma situação em que você realmente quer. Então, tem um ditado popular que diz, o César e Fábio, o povo merece o governo que tem, mas para que esse povo mereça o governo que tem, ele tem que votar, e quando ele vota mal, a consequência cai para cima dele mesmo, não é cima de ninguém não. É a mesma coisa que você jogar água para cima e a água cair de volta na sua cabeça. É isso aí que eu penso. E a PEC tem que ser discutida, tem que ser estudada com mais carinho, com mais observância e não simplesmente com mais civismo. Eu diria civismo, tanto dos políticos como da sociedade de modo geral, e principalmente você jovem que nos assiste, que a responsabilidade é sua, porque os efeitos da PEC negativos, ou melhor, você não votando na PEC ou cortando essa pauta da PEC, sabe o que vai acontecer? Lá na frente é você que vai sofrer. Nós já estamos passando. Os meus filhos estão aí, já vão vir netos, e os meus netos e os meus bisnetos é que irão sofrer as consequências do que nós hoje estamos reivindicando ou não. Interessante, e até para que o nosso internauta que acompanha o nosso programa entenda, que a PEC 241 ela veio para normatizar uma série de ações que diretamente vão combater a corrupção. Ou seja, todo e qualquer projeto para qualquer localidade do Brasil exige orçamento, existe um planejamento, existe verba específica. E até esse ordenamento financeiro chegar à localidade que tanto necessita, passa por uma série de situações que são esses buraquinhos da caixa d'água, ou seja, dificilmente o benefício chega até a comunidade por conta da corrupção. Então, o que a PEC vem é normatizar regras de uso do erário público, gastos públicos, desordenados, do poder federal aos municípios. Já estamos chegando ao fim do segundo bloco. Desejo saber se os colegas concordam, está na pauta, que aí já começaremos a discutir nas redes sociais, tanto lá no seu site, quanto no site do jornalista Walter, no site do jornalista Fábio Caio.
Antes de encerrar, esse bloco, quero fazer aqui uma colocação. Usamos aqui no começo da conversa a palavra roubo. Não há roubo. Existem crimes diversos entre corrupção ativa e passiva, crime de peculato. O roubo é o uso da violência para subtrair bem imóvel, para o bem imóvel. Ok? Não, professor. Não, só um minuto, depois meu colega vai à réplica. Eu quero aproveitar o programa, porque eu escuto as pessoas falarem, o político é ladrão. Popularmente se chama... Não, popular ou não, eu respeito a linguagem popular, tá bom? Usual. Mas pelo menos o povo tem que saber como se expressa, para saber o que se expressa, como se expressa e por que está se expressando. Correto? Não, Então, discordo de furto, vossa palavra. roubo, tecnicamente, é totalmente diferente do que se aborda no dia a dia. O que existe, na verdade, é corrupção ativa, porque o indivíduo, no poder público, deixa se vender, e mais, canalha, é o cidadão que corrompe, não é nem o servidor público. Porque eu chego bem ali, rapaz, eu tenho uma multa de R$ 1.800 para pagar. Eu te dou 600 pau, tá resolvido, cara, está. Faça isso não. Não, mas eu vou pagar a multa e dar uma de santinho. Eu não dei uma de santo não, porque ninguém sabe quando morrer para onde é que vai. Essa história de santo é balela. Mas exerça a sua cidadania. Em último caso, use a amplitude do seu direito. Mas nunca tente corromper um servidor público, porque senão você é tão criminoso quanto ele. É verdade. Né? Concordo plenamente com Vossa Excelência. Na volta, eu quero sugerir uma outra pauta, que é o voto distrital. É um absurdo. O povo, nós não vamos discutir no próximo bloco, nós vamos colocar na pauta. Olha, Próximo programa. no próximo programa, pauta para o próximo programa. Obrigado, Walter. É inaceitável o cidadão receber 14 mil votos para ser um parlamentar e por força de um tal de consciente eleitoral e de uma política que tem que mudar, uma legislação eleitoral que tem que mudar nesse sentido, o cidadão recebe 14 mil votos, tá bom? E não ocupa a cadeira. O povo elegeu o cidadão com 14 mil votos. Mas quem assume... Não, só um minutinho, por favor. Pediria o companheiro uma pausa. Não, depois o amigo fala no próximo bloco, você tem todo o direito, mas entenda, o cidadão recebeu 14 mil votos, foi eleito, não vai poder assumir por tal de inconsciente eleitoral, uma matemática esdrúxula que precisa ser revista. Aí uma cidadã com a mesma dignidade de 14 mil, tira 2 mil e tanto e assume a vaga. É matéria polêmica para a réplica no terceiro bloco. Estamos em Fortaleza, na sede da Associação Cearense de Jornalistas do Interior. Quarto programa. Fábio Tágio. Como é o nome do programa? Ideias em Foco. Ideias em Foco. Em fabiotagira.com.br. Do seu lado esquerdo, ele, quem? Walter Barbaturu. E aqui dizendo eu, daqui a pouco. César Venâncio, a voz pop. Thank you. A Justiça Federal negou o pedido de suspensão do Enem deste ano. Por causa das ocupações nas escolas em todo o país, milhares de estudantes farão o exame nos dias 3 e 4 de dezembro. O Enem está mantido neste fim de semana, pelo menos para aqueles alunos que não foram prejudicados com a ocupação de estudantes nas escolas onde o exame seria aplicado. A Justiça Federal do Ceará negou o pedido de um procurador do Ministério Público Federal do Estado que pedia a suspensão do Enem em todo o país. No pedido, a argumentação era de que 2 provas diferentes poderiam prejudicar os candidatos, mas a Justiça entendeu que, apesar da diversidade dos temas com a aplicação de provas de redações distintas, a garantia da isonomia decorre dos critérios de correção previamente estabelecidos. Segundo a AGU, a manutenção da data do exame do Enem evita um prejuízo de 776 milhões de reais aos cofres públicos. Mais de 190 mil estudantes vão ser impedidos de prestar o Enem neste fim de semana por causa das ocupações das escolas. Este grupo vai ser obrigado a fazer a prova nos dias 3 e 4 de dezembro. O problema é que essa data vai coincidir com
outros processos seletivos. Em pelo menos 10 estados, haverá vestibulares exatamente na data da nova prova do Enem. Para o ministro da Educação, a expectativa é de que muitas instituições de ensino remarquem seus processos seletivos. Segundo Mendonça Filho, os alunos que farão a prova em dezembro podem ficar tranquilos, porque o conteúdo do exame e a redação serão equivalentes ao deste fim de semana. Elas são rigorosamente avaliadas a partir dos mesmos critérios para que a nota final seja justa para os estudantes que realizarão as provas em novembro ou em dezembro. As disciplinas da área de exatas são as mais temidas pelos estudantes que vão prestar o Enem. E a tecnologia pode ser uma aliada para ajudar com a matemática, a física e a química. O visual do professor pode ser descontraído, mas o assunto é sério. Matemática, física e química, as vilãs do Enem. Então nós vamos tirar 70% disso, certo? São matérias que você tem que fazer exercício todo dia. O treino diário é que leva à fixação do conhecimento. Uma pesquisa revelou que as disciplinas de exatas foram as que os alunos mais erraram nas últimas edições do Enem. Em matemática, o acerto foi de 29%. Em química e física, apenas 26%. Além da complexidade das matérias, fórmulas, cálculos, como não esquecer o que o professor ensina? A vida do aluno fora da sala de aula não é fácil. São exercícios, provas parecidas com as do Enem, muitas horas de dedicação. Para ajudar o estudante, já inventaram até uma escola que cabe no bolso. Toda semana, os alunos desta rede de ensino recebem no celular vídeos com dicas sobre as matérias. Todo ano cai ondas na prova, filho. Você vai dar bobeira? Carlos acessa as aulas extras pelo telefone. É uma ferramenta muito útil, que é um vídeo muito direto, com a matéria simples, clara e direto com o professor. Os vídeos gratuitos abrangem todas as disciplinas e ficam à disposição do aluno por tempo indeterminado. Diante dessa estratégia, a gente acredita muito no percentual até de 15% a 20% de aumento na nota do Enem. Um reforço e tanto nessa reta final de preparação. Você viu aquele vídeo que a escola te forneceu e você pegou aquela informação, pode te dar uma diferença do outro concorrente. O Ministério Público Federal do Ceará pediu hoje a suspensão do Enem, marcado para o fim de semana. Ontem, o Ministério da Educação adiou o exame para mais de 190 mil candidatos que fariam as provas em escolas ainda ocupadas. Em nota, o Ministério da Educação lamentou a iniciativa e pediu que a Advocacia Geral da União apresente fatos à Justiça que comprovem o equívoco do Ministério Público. A ação será julgada na próxima sexta-feira. Um procurador da República no Ceará pediu a suspensão do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, programado para esse fim de semana. Por causa da ocupação dos estudantes em 304 escolas em todo o país, 191.494 alunos não vão poder fazer a prova do Enem este fim de semana. O INEP anunciou que para este grupo de estudantes, a nova prova será reaplicada nos dias 3 e 4 de dezembro. Mas um procurador do Ministério Público Federal no Ceará entrou com uma ação na Justiça pedindo que o Enem seja suspenso para todo mundo este fim de semana. Para ele, as provas em datas diferentes, por não serem as mesmas, ferem a isonomia do exame. O que a gente está pedindo à Justiça é que determine essa suspensão, especificamente no que diz respeito à redação, no mínimo, e que o MEC e o INEP tomem uma solução administrativa para atender o que a gente está impugnando na essência. Em nota, o INEP diz que solicitou à Advocacia Geral da União que apresente para a Justiça os fatos que demonstram o grave equívoco na argumentação apresentada pelo Procurador da República. A AGU informou que vai defender judicialmente as medidas tomadas pelo INEP e a manutenção do calendário de provas. Não tem versão. A prova é equivalente, tem o mesmo formato da prova 1, vamos dizer assim, com as 45 questões por área de conhecimento, realizada nos 2 dias, distribuídas da mesma maneira como é o Enem previsto para esse final de semana. E há 3 dias do Enem, estudantes aproveitaram o feriado com aulas descontraídas. Feriado? Que nada!
Essas garotas estão debruçadas nos livros. Elas e mais 800 alunos deste cursinho em São Paulo. Estou aqui para estudar, que muitas coisas a gente já esqueceu que a gente aprendeu no começo do ano e a gente tem que realmente relembrar as coisas que a gente aprendeu. Antony e Laura querem prestar medicina e, assim como quase todos os estudantes, temem a redação do Enem. Redação é a parte mais difícil. Porque tem um peso maior, é quase que metade do peso do Enem. O professor de História arrisca um palpite do tema. Com certeza a questão dos refugiados no mundo, talvez até aqui na própria América, possa ser um tema significativo. Às vésperas do Enem, é hora de revisar. Ele aprendeu durante o ano. A revisão, a gente faz uma síntese de tudo que ele aprendeu. Segundo os professores, aulas mais leves nesse momento causam mais efeito, porque os alunos já estudaram durante todo o ano. Essa agora, por exemplo, é bem lúdica, relaciona fatos históricos com revistas em quadrinhos. Já em Goiânia, massagem para relaxar. Alivia a tensão, um pouco estava toda dura aqui na região das costas. Milkshake para refrescar e para dar energia para os estudos. Aqui os professores se transformam em personagens históricos para chamar a atenção dos estudantes.